E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos começar hoje nossa monitoria. Hoje ela vai ser um pouquinho mais longa, porque semana passada eu gravei e saiu sem áudio. Inclusive, agora eu vou olhar para ver se está saindo com áudio. Vamos lá, está saindo com áudio. Tá ótimo. É, a minha ideia hoje é fazer a correção da prova e depois que fizer a correção, passar pela matéria nova, né? Começar já ali a matéria nova, os artigos em diante. Então vamos lá. A cartografia de direito penal foi um tema bonito que a IA achou, porque eu coloquei toda a nossa matéria, a matéria da prova de vocês, inclusive o PDF da. Agora voltou. Eu sem querer apertei o botão para desligar o computador. É, vamos voltar aqui. A gente começa com as primeiras questões da prova, né? Abolir o crime, são as possibilidades da extinção da lei, de modificação de uma lei penal. E aqui que nós temos? Nós temos abolir o crime, aquela que revoga o crime, né? Aquele fato deixa de ser crime. O legislador entende aquilo como não mais sendo um crime. Pronto, agora tá bom. E aí nós temos a novatio legis in melius, um fato continua sendo crime, a sociedade, o legislador entende aquele fato como crime, porém não tão grave a ponto né, de ter aquele aumento de pena. É, manter aquela pena ou aumentar a pena. Então, depois disso, nós temos o novato legis impede, que é, por exemplo, por exemplo, em aspas, o que aconteceu com o feminicídio. O feminicídio, desde 2016, ele era uma qualificadora do homicídio. O que significa? Existiu o homicídio, matar alguém, só, e aí depois, vamos lá, 121 do Código Penal. Temos matar alguém. Aí tem várias possibilidades de matar alguém. Então, muitas possibilidades, mas 15 formas, contando com a dolosa. Perdão, contando com a culposa. E aí, o legislador entendeu o seguinte: é muito grave a conduta de matar a mulher pela razão de ser mulher, por razões de gênero, por razões de ciúmes, né? É, violência doméstica, todos esses contextos. Então, o que ele fez? Ele piorou a situação. Antigamente, a pena do feminicídio era a forma qualificada, de 20, de 12 a 30 anos. Aí ele passou a ser de 20 até 40 anos. Houve um novato legis, uma nova lei, para pior. Piorou a situação do agente. Aquela pessoa que comete o crime a partir da nova lei, ela será punida em até 40 anos, a possibilidade de até 40 anos. Já um novato legis incriminadora. O que significa? É um fato que o direito penal. Perdão?
é um fato que o direito penal não entende como sendo um crime, porém, a partir de um certo momento, é crime. Por exemplo, tentando pensar aqui em algum exemplo de novato legis em incriminadora. Mas é como se lá atrás não era estupro, não era crime. Vamos voltar naquele exemplo de estupro que aparentemente eu uso bastante, fiquei sabendo, né? Não é crime, porém ele passa a se tornar um crime a partir de várias circunstâncias. Ele passa a ser um crime. Então ele vira um novato legis em incriminadora. Ele passa a ser considerado crime. As pessoas serão punidas a partir daquele fato, mesmo antes não sendo um fato punível, um fato que a sociedade punia, ele será, a partir daquele momento, punido. E vamos lá. Explicado isso, a teoria da atividade era em cima, a atividade, vamos lá, ver se eu consigo, vocês estão vendo aqui, né? Aqui. Tá. Estão vendo, dá para ver. A teoria da atividade, que é a nossa, ela é naquele momento da ação ou omissão, vamos dizer da forma culposa ou dolosa do cometimento do crime. Claro que dolosa apenas para os crimes que são cabíveis. Há cabimento de uma forma dolosa para o crime pro crime de homicídio, mas não há um roubo culposo. A pessoa rouba sem intenção de roubar. Não existe. Ou para o crime de disparo de arma de fogo. Ninguém atira sem querer. Esses exemplos são bons. Vamos lá. O agente deveria e podia agir antes dos resultados. Se ele não podia, configura mera omissão de socorro genérica. Pessoa que não impede a morte de um desconhecido espancado. Se ele podia, ele tem dever legal, pode ser, né? Dever legal. A mãe, a assunção de responsabilidade, um clássico exemplo, e a Luzia usa bastante, são os salva-vidas, o criador do risco, aquele que, com comportamento anterior, criou o risco. Essas são algumas hipóteses de que a pessoa assume um risco, de certa forma. Que ele podia ou deveria agir. No caso, seria a omissão, imprudência ou a imperícia. O que mais que nós temos? A omissão é penalmente relevante quando há o dever e a possibilidade física de agir. A violação transforma a omissão na causa do resultado. Por exemplo, salva-vidas é aquele clássico exemplo. A Luzia, ela usou com vocês, se eu não me engano. Eu vou olhar aqui. Estou pegando a prova de vocês também. Pegando a prova da manhã e a prova da noite. Só que a prova da noite eu já estava. A da manhã, não. Vamos mandar aqui. Opa, aqui para mim. Aí eu vou usando as duas com vocês. Eu estou em 3 telas aqui, daqui a pouco eu vou ficar maluco. Vamos lá. Voltando, galera. Eu estou com a prova aqui. Eu lembro que tinha alguma questão
sobre, sobre um agente salva-vidas, alguma coisa assim. Enfim, mas é o seguinte, é, Pedro, ele é salva-vidas e tá no parque aquático onde ele trabalha. E aí ele fica distraído olhando para a mãe de uma das crianças, que é uma mulher bonita e tal. E aí com isso ele se distrai a ponto de não perceber uma criança se afogando e ela morre. Ação, omissão, imperícia e imprudência. O caso é omissão, imperícia ou imprudência. As causas da, do homicídio culposo. Nós temos, no parágrafo terceiro, homicídio culposo, detenção de 1 a 3 anos. Ah, vamos lá. Aqui é o parágrafo quarto. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta em inobservância da regra técnica da profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, ou não procura diminuir as consequências de seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada em 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 ou maior de 60. É uma possibilidade, tá vendo? Aí nós temos essas como que o Notebook LM chamou de omissão, anatomia da omissão relevante. Agora, o espectro do dolo e da culpa. É, temos ali o lado esquerdo a culpa, o lado direito o dolo. Dos mais extremos aos mais extremos. Culpa consciente, o resultado é previsível, mas a gente não prevê. É previsível que se um salva-vidas ficar olhando para uma mulher num parque aquático, ele vai se distrair de trabalho e vai eventualmente colocar a vida das pessoas que ele está zelando em risco. Então, isso é penalmente. Perdão, o resultado é previsível para a gente que está de fora, talvez. Mas a gente não prevê. A culpa consciente. O agente prevê o resultado, mas sinceramente confia na sua habilidade para evitá-lo. Carinha tá lá dando grau na moto, rodopiando com, como é o nome daquilo, fazendo drift na rodovia, na estrada, na rua mesmo. E ele acredita na sua habilidade e continua lá. Só que sem querer, ele atropela uma pessoa. Como ele atropelou uma pessoa, ele responde pela sua imperícia, pela sua imprudência, pelos vários aspectos da sua ação, né? É uma culpa consciente. Ele acreditava fielmente que aquele resultado, que aquela ação dele não produziria efeitos, mas acaba produzindo, né? Ele acaba matando aquela pessoa, mesmo que sem querer. Aí, do outro lado, dólar eventual. O agente não quer resultado, mas assume o risco de praticá-lo. Existe um crime, se eu não me engano, vamos lá, tem o livro aqui comigo. É, um segundo.
cadê aqui o meu, a câmera? Voltou. Existe um crime? Será que eu consigo alguma coisa para parar isso aqui? Vocês não acharão esse crime no Código Penal. Esse crime, ele está previsto em legislação esparsa. É uma legislação à parte do Código Penal. Qual legislação é essa? É justamente o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.626 de 2003. Quando a gente vê aqui, temos o artigo 15, se eu não me engano. Vamos lá, Estatuto de Armamento. Procurando aqui para vocês. Um segundo. Estatuto do Desarmamento. Página 906. Passei. Estatuto de Armamento. Artigo. O porte. Tá, vou achar aqui no outro livro para vocês. Vamos lá, vamos pesquisar. 2006? Não, 2003. Agora eu achei. Artigo 15. Disparar, vamos pegar aqui que vocês veem também. Então é. Descendo. Artigo 12, 14 e 15. Aqui, ó. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em adjacências em via pública em direção a ela, desde que a conduta tenha como finalidade a prática de outro crime. Ou seja, a pessoa ela vai atirar. Vamos voltar aqui pro slide. A gente está nesse daqui. Dólar eventual. O agente não quer resultado, mas ele assume o risco de produzir. Convenhamos que quem atira em direção a uma via pública ou às adjacências está disposto a matar alguém, a acertar alguém, lesionar alguma outra pessoa. Então, mesmo que ele não queira, essa atitude não seja o objetivo dele, ele quer somente atirar, ele assume esse risco de produzir esse efeito. Assumiu o risco, matou alguém, infelizmente. Dolo direto. O agente quer produzir resultado, ele quer matar alguém. É aquele título do Código Penal na parte do homicídio, 121. Matar alguém. Ele quer matar alguém. Próximo. Dolo mais culpa, crime préter doloso. Dolo na conduta na conduta do decidente e a culpa no resultado consequente. Lesão corporal é o objetivo. Ele quer bater na pessoa, quer espancar a pessoa, dar uma surra. Porém, ele não quer matar. Ele não saiu de casa destinado a matar aquela pessoa.
Só que, espancando uma pessoa, ele assume o risco daquela pessoa eventualmente ser morta. Se for o caso aqui. Um exemplo clássico é a lesão corporal seguida de morte. O agente quer ferir, mas, por imprudência e negligência, acaba causando a morte da vítima. E aí, se a gente for no tipo penal da. Vamos lá. O tipo penal da lesão corporal. Artigo 129 do Código Penal. O que nós temos aqui? 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena 3 meses a 1 ano. Parágrafo 1º. Sem incapacidade resulta. É, sem incapacidade para as ocupações habituais por mais 30 dias. Por perigo à vida, por debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou acelera o parto, obviamente, da mulher, a pena passa de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta na incapacidade permanente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto, 2 a 8 anos. Se a lesão corporal seguida de morte se resulta em morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, reclusão de 4 a 12 anos. Enfim, tá aí. Esse é o crime de lesão corporal seguida de morte. Ele não quer matar, mas pela circunstância, talvez a pessoa tenha várias circunstâncias, ela pode ser cardíaca, ela pode ter sabe, ela está predestinada a ter AVC. Então ela vai morrer sendo espancada, isso é óbvio. Vamos lá, próximo slide. Intercrimes na fronteira da tentativa. Intercrimes, nós temos aqui cogitação, preparação, execução e consumação. Um segundinho. Eu vou abrir o chat. O chat está vazio. Segundinho. Agora foi. É que eu quero usar com vocês o laser, sabe? Isso, agora sim. Vamos lá. Cogitação é aquilo que não sai da cabeça. Ele não pode nem falar aquilo. O plano mental, absolutamente impunível. A pessoa só pensa. É como se todos os seus dias você estivesse cogitando a execução de um crime. Você pensa, eu queria matar aquela pessoa. Poxa, aquela pessoa é insuportável. Quero matá-la. Cogitação. É mental. Fiquem sempre nisso daqui. É sempre mental. A pessoa sempre vai pensar em fazer aquilo. Preparação. São os atos preparatórios.
Ele não é punível desde que não constitua um crime. Comprar um carro para sequestrar alguém não é crime. Porém, constitui crime comprar uma arma. A execução é o início da agressão ao bem jurídico. Matar, lesionar, dar golpe de Estado. Que mais? Vamos lá. Aqui citar o Código Penal todo. Constrangimento ilegal. Tem um 477A, perseguição, né, no uso no âmbito digital. 163 do crime de dano. 168 a professora indébita. Indébita. Ai, perdão. Vamos lá, o que mais? Contra o sentimento religioso, tem o artigo 208, a exposição à entidade sexual, 216, 217, estupro, 217A, estupro de vulnerável, enfim, ato obsceno, 243. Quando na início da execução, quando a gente, por exemplo, quanto ao menor de idade, ele dá o beijo na criança, ele tem a relação pênis-vagina com a criança e gera o estupro de vulnerável. É ali o momento. E a consumação, quando são todos os elementos de penal são realizados. Talvez, para alguns crimes, atos preparatórios não existam. Por exemplo, aqui, se ele for estuprar a criança, ele só vai beijar. O ato preparatório dele é o caminho da posição normal até o beijo. Então, não tem um ato preparatório, assim, comprar coisas para aquilo. Não existe muito bem. E a tentativa ocorre quando o agente inicia a execução, mas o crime não se consuma por circunstância à sua vontade. Ele aperta o gatilho 3 vezes e a arma falha 3 vezes. Mas lembrando que é o seguinte, existia uma tese no STJ, se não me engano, de que dizia que o homem que tem impotência sexual não poderia responder pela modalidade de estupro ou estupro de vulnerável, pois era impossível o estupro. Porém, o tipo penal do estupro é a lascívia, satisfazer a lascívia. Pouco importa como essa lascívia será satisfeita. É, há crime, existe crime, a pessoa comete crime de estupro, mesmo sem ereção, de qualquer outra forma, de que a pessoa não tenha, não sinta, aliás, ela sente atração, sente desejo, porém não sobe. Vamos pensar como se fosse um homem fazendo aquilo, né? Erro de tipo essencial: evitável, vencível e inexcusável. Um ser humano médio poderia ter evitado o erro com a devida atenção. É aquele modelo que a Luzia já deve ter usado com vocês. O homem modelo, o Antônio sabe, nosso professor, ele teria evitado se tivesse o mínimo de atenção. Ele exclui o dolo, mas permite a punição com culpa, se previsto na lei, claro. Dá grau, dá drift, não bem, o resultado nessas ações, nessas circunstâncias. Inevitável, inexcusável e excusável. Qualquer pessoa na mesma situação teria cometido o mesmo erro. Exclui o dolo e a culpa, o fato torna-se atípico. Qualquer pessoa naquela circunstância teria cometido o mesmo erro. Isso é bem explicável por si só. Mapa dos erros acidentais. Erro sobre objeto, aberratio ictus, erra nos meios de execução, atinge a pessoa errada. Erro sobre a pessoa e aberratio criminis. Erro na execução que atinge um bem jurídico. Ele vai quebrar a janela, como está aqui, e acaba afetando uma pessoa. A mulher confunde um carro e, sem querer, acaba se apropriando dele. Entendem? Erro sobre a pessoa, aberratio ictus, de maneira explicada, erro sobre o objeto, de maneira explicada. Isso que eu já falei para vocês, eu entendo como não preciso repetir ele novamente, né? É só realmente uma repassada para ver se, sabe, fecha. Vamos lá. É começando. Hum, aí são as questões da prova. Vamos lá. O objetivo era
o Ronaldo. O agente era o Wellington. Porém, acabou que acertou Rodrigo, um adolescente substituto, é, morre. Não o Ronaldo, quem ele queria. Diagnóstico técnico e da pessoa. Parágrafo 20, artigo 20, parágrafo 3º. Fundamentação, o Wellington mirou quem queria, em quem queria matar. Mas a percepção visual estava viciada pela camisa 10. Consequência penal, homicídio consumado, considerando que as características de Ronaldo, as características do adolescente Rodrigo são ignoradas para fim da aplicação da pena. Aqui. João Alba José, a vítima real, o erro. Vamos lá, tá funcionando ainda o áudio, gente? Eu acho que sim, né? Vamos ver aqui. Eu acho que meu fone desligou um lado. Estão ouvindo. Certo. O artigo 63 pune-se considerando a quantidade de pessoas. Perdão, as qualidades da pessoa que João, o agente, nunca José, no caso, né? Queria atingir. João, o agente, José, o alvo. Consequência penal. João responde pelo homicídio doloso em relação a Juliana, a vítima. Maria queria matar a Ana, era o alvo dela. E acaba acertando Sandra. Temos aqui, Maria queria matar a Ana, sabendo que Sandra está ao seu lado, ela assume o risco do eventual e acerta Sandra. Ana morre e Sandra fica ferida. Ela atirou, só que as duas estavam muito próximas uma da outra. Acabou que matou a Ana e acertou a Sandra. Perdão, eu errei no começo. Aberraço X com resultado duplo. É uma questão complexa, de certa forma. Como Maria assumiu o risco do dolo eventual em relação a Sandra, ela responde dolosamente por ambos os resultados. Tentativa de homicídio em relação a uma e homicídio doloso consumado em relação a Ana. Aplicando aí o concurso formal, se eu não me engano é o artigo 60. Vamos lá? É... Não, errei. Salva-vidas eu falei para vocês no começo, né? A gente falou também. E aí acabou essa parte. O que vai fazer agora é abrir a prova. Segundinho, galera.
Vamos lá, galera. Voltar aqui. Meu outro fone acabou a bateria. Aí eu peguei agora com o fio. Opa. Eles ainda estão de pé. Voltei, galera. Meu fone tinha acabado a bateria. Aí eu fui trocar o fone, peguei agora com o fio. Inclusive, deixa eu ver se tá funcionando. Vamos lá. Bom, eu já sei que tá funcionando. Vamos lá aqui. Vou pegar a prova com vocês para poder usar, né? A prova. Pronto. Agora foi. Peraí. A gente vai abrir aqui no. Segundinho. Agora foi. Vamos lá. A primeira questão, o erro de tipo acidental dá-se quando a falsa percepção da realidade incide sobre dados irrelevantes da figura típica. Subdividem-se em erro sobre o tipo, erro sobre a pessoa, aberratio ictus, aberratio criminis e agora
discorra sobre a diferença e a semelhança sobre o erro sobre a pessoa e o aberratio ictus. Vamos lá. O que nós temos sobre o erro quanto à pessoa e o aberratio ictus? Na diferença sobre erro, essa seria uma resposta, por exemplo, que eu colocaria. Eu formulei. Na diferença entre o erro sobre a pessoa e a aberratio ictus. O ponto central é que no erro sobre a pessoa, o agente atinge exatamente a pessoa que ele queria atingir, mas também se engana quanto à sua identidade. Ele pensa que a vítima é uma pessoa quando na verdade é outra. Já no aberratio ictus, o agente quer atingir uma determinada pessoa, mas por erro na execução acaba atingindo pessoa diversa. A semelhança entre os dois institutos é que ambos, o direito penal, considera a intenção do agente voltada à vítima visada inicialmente. Por isso, aplique suas condições ou qualidades de vítima pretendida e não de vítima efetivamente atingida. Em síntese, o erro sobre a pessoa há o erro de identificação. No aberratio ictus, o erro é na execução do golpe. E aí, nós vamos para a parte 2. Questões de múltipla escolha. E eu tô com o gabarito aqui embaixo. Maria, pretendendo matar a Ana, ao avistá-la na companhia de sua irmã, Sandra, em um clube de piscina, por exemplo, ainda ri consciente da possibilidade de alvejar Sandra por derradeiro, né? Por junto a certa Sandra, sem querer. Inclusive, assumindo o risco, efetuou o disparo que matou Ana e feriu Sandra. Nessa hipótese, Maria, vamos pegar aqui, vamos usar essa. Aqui, ó. Eu sei qual é a letra, vamos lá. Ela responde homicídio doloso em relação a Ana? Não, ela tem que responder pelos atos dela. Sempre isso, responder pelos atos. Tentativa de homicídio em relação a Sandra? Sim, mas não só isso. Homicídio doloso em relação a Ana e lesão corporal culposa em relação a Sandra? Não, porque ela sabia do risco. Então, é correto. 2. Motorista que, em um estacionamento, se apodera de um veículo pertencente a terceiro, supondo ser seu, em decorrência da absoluta semelhança entre os automóveis, pratica erro de tipo. Erro sobre objeto. Erro sobre objeto. No aberratio ictus, o agente erra no uso de meios de execução. É isso. Letra B. Marque a alternativa correta sobre o crime tentado. Define-se como crime tentado o que? Letra C. Só ocorre crime tentado quando a gente inicia a execução do crime. Isso volta lá naquele slide em que eu disse isso. Considere-se praticado o crime no momento da conduta. Letra A. Por que eu olho, né? Acho que eu não confio em mim o suficiente. Porque toda hora eu olho o gabarito pra ver se tá certo. Lei 11.106 de 2005 revogou o crime de adultério. Nesse caso, aí é óbvio, né, gente? Não precisa falar muito. Aberratio ictus. A lei que passa a definir fato como penalmente ilícito configura, número 7, letra Novatio legis impejus. A lei que passa a definir fato penalmente ilícito configura Novatio legis impejus. Isso? Não, perdão, gente, eu errei. Eu olhei o gabarito de baixo. É incriminadora, por isso que eu li 2 vezes. No dolo eventual, o agente. Agora sim é que eu olhei. O agente não quer produzir o resultado, mas
com a sua conduta, assume o risco de fazê-lo. Agora aqui, Ministério Público de São Paulo, número 9. Aberratio ictus, artigo 73 do Código Penal, João deve responder por homicídio doloso, sem agravante do crime cometido contra a criança. De dado. Carlos presta serviço informal como salva-vidas. Aí tá do salva-vidas, tá vendo, gente? Aí aqui, letra C. Homicídio doloso em relação à sua conduta dolosa, violando o direito o dever garantidor. Lembra daquela lá que tinha até o dever garantidor, a forma, aí falava da mãe, daquele slide? Então, é isso. Perdão pelo barulho da água, tá? Se fez barulho da água entrando na minha boca. Letra 11. Perdão, eu errei aqui. Eu cliquei na aqui. Não é homicídio doloso, não, tá? É culposo. Se fala em omissão, se um dia vocês chegarem na prova e tiver omissão, vai tratar sempre de homicídio culposo. Porque, de novo, as possibilidades de homicídio culposo são omissão, imperícia e imprudência. São só essas três. Então, sempre que tiver diante da sua omissão, o agente... quando o homicídio é praticado pela omissão, qual homicídio é? Se é culposo ou se é doloso? Vai sempre ser doloso. O Wellington pretendia isso aqui. Aí a gente respondeu lá também, junto com o slide, eu usei alguns exemplos. É a letra 11. Aí, sim, vamos lá. Homicídio consumado, considerando as características de Ronaldo. Tá. O Código Penal adotou qual teoria quanto ao tempo do crime? A 12, a gente adotou a teoria da atividade, a teoria da atividade. A aplicação do princípio da retroatividade benéfica ao réu acontece ao tempo da conduta, o fato é lei posterior que torna o fato atípico, lei posterior que aumenta o tempo, o fato, isso aqui é óbvio, né? Que torna atípico. Porque se aqui ele não vai ser punido, se ele, a gente pode usar, é um exemplo horrível. Se eu não me engano, em Minas Gerais, um cara, ele foi conhecido como ejaculador do ônibus, se eu não me engano. Ele ejaculou no rosto de uma mulher. Na época, isso era considerado uma contravenção penal. Ele foi ao fórum e pagou cesta básica, foi condenado a isso. Aí passou a existir o crime depois de importunação sexual, que é quando não há violência, nem grave ameaça. Isso são crimes subsidiários. O que são crimes subsidiários? Ele tem que primeiro ver se não configura um crime mais grave para depois configurar ele. Tem violência ou grave ameaça? Sim, é estupro. Não tem violência nem grave ameaça? É importunação sexual. A omissão é penalmente relevante quando a gente podia agir para impedir o resultado. Não configura o dever de agir o quê? Vamos lá. 14D. Pessoa que não impede a morte de um desconhecido sendo espancado. Isso estava como exemplo, inclusive, lá no meu slide. 15. No que se refere ao crime culposo, julgue os itens a seguir. Os crimes culposos são punidos na modalidade culposa. Na culpa consciente. Vamos lá, resultado, né? Vocês já leram essa prova aqui umas 5 vezes, que eu imagino. A ansiedade em responder uma prova. 3 e 4 estão certos. O crime de lesão corporal, segredo de morte, a gente falou sobre isso. É um crime. Vamos lá. 16. Préter doloso. Falamos disso há pouco. Quanto tempo nós temos de gravação já? 1h01. O erro de 17. O erro de tipo essencial, inevitável, invencível e excusável é 17. Letra A. Exclui o dolo e a culpa. Isso.
Isso aqui é o que qualquer pessoa poderia fazer, lembra? Mesmo que se fosse outra pessoa, qualquer pessoa na sua situação faria aquilo. Erro de tipo essencial, evitável, vencível e inexcusável. Número 18. Ele exclui o dolo, mas permitirá a punição do agente por crime culposo, se previsto em lei. 19, vamos lá. Um filho pretende matar seu pai, mas confunde o genitor com seu tio, irmão gêmeo dele. Neste caso, é correto afirmar que ocorreu a letra C. Erro de pessoa, erro de pessoa. Não é requisito da tentativa o que? Circunstâncias alheia à vontade do agente. Isso não é requisito da tentativa. Início da preparação, não consumação, início da execução. Mas por circunstâncias alheias à sua vontade. Eu considero a prova respondida. Agora o que a gente vai fazer aqui? Vou fechar isso aqui. Vou abrir aqui de volta. Não. Abrir aqui de volta. Falamos do artigo principal do Código Penal, que é o artigo 1º, é o princípio da... não vou dar essa furada, esqueci, ele estava na minha cabeça esse tempo todo. É o principal princípio do Código Penal, é este artigo, da legalidade, o princípio da legalidade, ótimo, veio à minha cabeça, graças a Deus não passei essa vergonha. Falamos de de extraterritorialidade, lugar do crime, tempo do crime, crime a prazo, a gente ainda não, vocês não chegaram ainda, mas chegarão. Tentativa, aqui ó, tentativa. Tentado quando inicia a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena da tentativa, parágrafo único, salvo disposição do contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2/3. Não descendo, excludente de licitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, inimputáveis, embriaguez. Perdão, gente, foi mal. Vamos lá. Concurso material e concurso formal. Eu gostaria que vocês vissem bastante sobre isso, porque eu vou tratar sobre isso na próxima monitoria. Por favor. Aqui, ó, erro na execução, artigo 63. Não. Sobre o Código Penal, acho que a gente já falou bastante sobre ele. Então fica tudo certo. Isso, toda essa parte. É muito interessante, gente, que vocês peguem isso aqui mesmo. Ó. Vocês vão fazer como se fosse um Código Penal comentado de vocês. Vamos pegar aqui. Copiar isso aqui. Aí abre uma pasta de vocês no Word e vão lá. Ué. Acho que eu tinha copiado daqui. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Aí colocamos. Aí você vai colocar o que significa.
Isso significa. Certo. Tá tão pequenininho. Que sem legislação que puna do verbo punir a, aquela ação não pode ser não, ao contrário, não se pode acusar ao alguém de um crime, nem condená-la. Isso. Aí vamos lá. Escrito aqui errado. Tá. Condená-la. Tem hífen. Vamos lá. Fechar aqui. E aqui que nós temos aqui. Vamos pegar outro mais fácil de escrever também. Qual é esse? Tentativa. Tô tentando achar aqui um legal para vocês. A gente pode fazer também de um crime. Vamos pegar aqui. Aleatório. Vamos ver se eu consigo fazer um aleatório. Tô indo sem ver. Roubo. É um bom crime. Vamos lá? Vamos de novo. Isso significa que ou a gente, se a gente é junto, é punido quando subtrai por vontade própria coisa alheia móvel de outro para si ou para terceiros. Porém, escrevi errado, terceiros. Porém, diferente do furto. A gente coloca aqui. Artigo ponto 155. No caput deste artigo exige a violência em acento ou grave ameaça. Pronto. Ameaça. Pronto, vamos fazendo isso, sabe? A cada lei. Luzia passou uma lei, passou a Luzia ou o Fred, não, acho que vocês têm aula com a Luzia, tanto amanhã quanto à noite. Luzia passou a legislação, venham aqui e fazem tudo isso aqui.
Assim, vocês colocam seu entendimento. Aí depois, vocês vão à biblioteca, ó. Esse aqui é o livro mais atualizado que a biblioteca presencial tem. É o livro de Direito Penal. Esse aqui em específico... Peraí. Opa. Não, ele não vai. Esse aqui em específico é legislação penal especial. Aqui tem, por exemplo, tráfico de drogas, violência doméstica, lei de crimes hediondos. É tudo que é crime, mas não está no Código Penal. E aí, tá aqui atrás, ó. A parte 1 é a parte geral. A parte 1 é a que vocês vão pegar. E a parte 2 para o ano que vem. Mas aqui na parte 1, vocês vão usar e vão pegar aqui. Aqui não tem a parte 1. Vamos lá. Aqui tá meu vadimeco. Vamos pegar, vamos olhar aqui o caput dizendo: as penas restritivas de direitos são referidas no incisos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 43, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvando o disposto no parágrafo 3º do artigo 46. Aí vocês vão falar, vão colocar, podem até colocar informal, tipo, vamos lá, traçar uma linha aqui. Outra. Eu entendo que no artigo tal, está descrito que, vamos pegar o artigo, o novo capo, o legislador entendeu que não tem como relativizar a vítima no estupro vulnerável, pela idade. Ela é vulnerável e pronto, independente do que aconteça. Pode, às vezes tentam dizer, mas pode existir uma relação, né? Mas não existe relação. É estupro vulnerável sempre. O cara pode ter 19 e a garota 13. É estupro e pronto. Está descrito que não existe relativização no estupro de vulnerável. Ou seja, mesmo que o agente tenha, aí, em muitas aspas, relacionamento com a ofendida, vamos colocar relacionamento pretérito. Pretérito com a ofendida não pode relativizar a conduta para uma eventual absolvição. É isso. O artigo aqui em questão, já que eu falei do estupro, e veio ele na cabeça, é 217 e FEM-A. Está descrito que não existe relativização do estupro de vulnerável, ou seja, mesmo que o agente tenha, entre aspas, relacionamento pretérito com a ofendida, não pode relativizar a conduta para uma eventual absolvição. Por exemplo, eles têm relacionamento, ele é o provedor da casa, ele já tem filho, ou muito também, entende que mesmo que haja filhos com a estuprada, filhos ou gravidez não se relativiza. É isso, gente. Vão fazendo dessa forma e a coisa vai entrando melhor na cabeça, sabe? Vai ficando mais claro de entender. E assim acaba a nossa monitoria de hoje.
Eu espero ter agradado vocês. Fiquei triste da outra aula não ter sido gravada, por falha minha, né? Não vi que meu fone não estava funcionando. Agora eu sei que ele está. E aí eu deixo vocês, eu me despeço. Peraí, vamos parar de compartilhar aqui. Eu me despeço de vocês e eu vou deixar. Hoje eu sei que gravou, né? E tudo mais. Vou salvar isso aqui. Muito obrigado. Me mandem mensagem, tirem suas dúvidas, de forma alguma guardem para vocês. Se não conseguirem achar a Luzia, me procurem a Vitor. Vitor também é uma excelente pessoa e saberá, da melhor forma possível, ajudar vocês. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me mandem mensagem. Um abraço.